aqui a perguntinha de uma grávida, eu achei bem interessante. E geralmente as grávidas passam por muitas transformações, né, durante esse período de gestação. E aí, quero agradecer a participação da Luana Kelly. Beijo pra você, viu, Luana? Ela é de Brejo Santo, no Ceará. Obrigada, Luana, pelo seu carinho. Tati, estou com 11 semanas de gestação e sinto muita azia. Estou usando, né, alguns medicamentos que o meu médico prescreveu e autorizou, mas não estão resolvendo muita coisa. E ela comentou, essa azia, ela vai melhorar com o passar do tempo ou eu vou ter durante toda a gestação e depois o período da amamentação? Na verdade, vai depender muito do organismo dela. Nessas primeiras, ela está com 11 semanas, 11 semanas, ela comentou. Nessas primeiras semanas é normal ter muito enjoo, né? É o primeiro trimestre, tá? Porque sobe muito o nível de progesterona que a gente tem e com isso a náusea é muito frequente, tá? A tendência, conforme a gente vai gestando a criança vai crescendo, a tendência disso é diminuir. Tá? Diminui a náusea, mas depende muito. Eu tive uma funcionária que teve a gestação dela inteira, ela teve náusea a gestação inteira. Era difícil de controle, mas é muito relativo. Até agora, o momento dela é normal ter. E pelo que eu estou entendendo, está dentro de um normal, tá? Então, deve passar... Meses exatamente. A partir da 13ª semana, a tendência é diminuir, melhorar... E vai ser só alegria. Tá aí, um conforto, então. Um beijo para você, viu, Luana? Olha que interessante, doutora, 2 telespectadoras, a Cláudia Martilho escreveu pra gente e a Marília Reis também escreveu pra gente. E ambas falam sobre o cuscuz. A Cláudia comentou, Tati, todas as vezes que eu comia cuscuz, não me sentia bem. Né? Aí eu deixei de me alimentar e aliviou bastante a indigestão e o mal-estar. E aí também a Marília Reis comentou, Tati, farinha e cuscuz, né? Ou mesmo a tapioca, causam azia? Quando eu consumo e não me sinto muito bem. Que curioso a questão do cuscuz. As farinhas, de uma maneira geral. As farinhas podem, então, desencadear isso? Porque elas acabam sendo indigestas. A gente precisa tomar cuidado quando a gente fala no glúten, tá? Porque hoje está uma moda de não se comer glúten. O glúten faz mal. Não, houve uma reviravolta na história da humanidade quando a gente começou a consumir glúten, porque a gente pôde armazenar, né, energia e então a gente não tinha que sair para caçar tanto. Então, com isso, a gente conseguiu muitas evoluções. Então, a gente precisa tomar cuidado, mas o glúten, ele é indigesto para todo mundo. Então, a gente precisa ter o quê? Cuidado para comer. Quantidades, o tipo de porção. O cuscuz, ele é muito pesado. Vai muita farinha, né? Não é só farinha, ele é gorduroso, né? Porque é uma farinha compacta quando você vai fazer, né? Chega a ser uma geleia. É quase. Bom evitar, então, É né, bom doutora? evitar, e principalmente as quantidades. Tem uma outra telespectadora falando ainda sobre a questão das frutas. Áurea Souza, obrigada, viu, Áurea, pela participação. Tati, eu não tenho azia. Tudo que eu como cai bem, mas ela faz uma observação, exceto frutas. Me dá muita má digestão. Aqui ela comentou frutas em geral. Será que serão as frutas cítricas ou todas? Não dá para saber. Existem pacientes que quando se alimentam com frutas, algumas frutas, melancia, melão, esse tipo de fruta é indigesta. Goiaba é indigesto. Tem algumas frutas que acabam não caindo bem. Tem pessoas que não conseguem comer banana. Então, assim, para algumas pessoas, ela pode ter uma certa intolerância à frutose. Ela pode ser uma pessoa que a digestão dela para frutose, que está presente em todas as frutas, não seja tão legal. Então, ela precisa comer porções pequenas. Para não fazer Para não ser tão ruim para ela. Porque a fruta é tão importante, né, em relação aos benefícios que ela oferece. E é uma delícia. Né? Então, de repente, comer pouquinho. Pouquinho. Mais uma participação. Ô, Ana Lúcia Rodrigues, obrigada. Ela está agradecendo, desejou um ótimo ano para todos os convidados por equipe. Disse que está muito feliz com o meu retorno. Obrigada, viu, Ana Lúcia? Também estou muito feliz, né? Sair de férias é muito gostoso, né? Todo mundo ama, mas voltar é tão bom também, né? E a gente volta aí recarregada. Obrigada aqui por todos os elogios, viu, meu amor? A Luana Santana de Souza. Tati, toda vez que eu consumo ketchup, me dá azia. Por que será? Porque é um condimento. O condimento Ele é um condimento provoca, né?
além do que ele é um condimento ácido, porque ele deriva do tomate, né? Então, querendo ou não, ela pode ter algum nível de gastrite. E não, o ketchup não vem, ele não come sozinha, né? Ele acompanha com algumas outras coisas aí. Que pode piorar. Que podem piorar. Helena Almeida, Tati, eu não posso comer pão que já me dá azia. O que fazer? Será que eu vou ter que cortar ele da minha dieta? E o pãozinho? O pãozinho é tão bom. Não, o ideal mesmo é a gente mudar, às vezes, o tipo da farinha. Colocar uma farinha integral, usar um pão multigrãos. E diminuir a quantidade também que você comentou, exatamente, né? Não precisa cortar o pão, mas diminui. Diminui. Troca, às vezes, um dia tu come uma tapioca, outro dia... Então, muda um pouco. Não esquecer que não cortar o glúten por completo, mas às vezes pode ter uma certa má digestão ao consumir o glúten. Rosângela Cabral Nogueira, Tati amada, beijo para todos da equipe da Rede Século XXI. Muito obrigada, viu, Rosângela? Tati, quando estou com muita azia e má digestão, eu bebo água bem gelada, ela colocou aqui, e resolve. Olha, nunca tinha ouvido falar água bem gelada, ela diz, Rosângela. Mas às vezes é muito pessoal, né? Porque a gente não pode esquecer que nós temos uma temperatura interna, né? E toda vez que a gente tem uma inflamação, essa temperatura tende a subir. Quando a gente toma um líquido gelado, ele vai se esquentando conforme ele vai entrando no nosso organismo. Quando a água é bem gelada, ela chega mais fria ao estômago. Isso esfria o processo, como se colocasse gelo no joelho. No machucado ali. Isso alivia na hora só. Mas não vai resolver o problema. Não resolveu o problema. É paliativo. Doutora, quero muito agradecer, viu, Lisandra, a participação, o carinho com o nosso programa, com o nosso Imagina, público. Quero obrigada. muito agradecer a participação de casa, muitas perguntas chegando. A gente conseguiu resolver boa parte delas, responder, né, boa parte desses questionamentos. Agradeço o carinho, o elogio de vocês. Para a gente finalizar, doutora, uma última orientação importante, então, para aquelas pessoas que sofrem com azia, com má digestão, com gastrite, de repente algo que a gente ainda não tenha falado, alguma coisa que eu não tenha perguntado, que a senhora acha importante e pertinente reforçar e aí destacar para o pessoal que está nos acompanhando? Eu acho que a gente conseguiu abranger tudo, tá? Mas não esquecer, a mudança de hábito. É o comer devagar, mastigar bem os alimentos, é você ter um padrão de alimentação bom, tá? É você se cuidar e você se conhecer. Os seus limites. Não ultrapassar limite, não fazer refeições copiosas, você ter a gente sabe, né? É gostoso sair um pouco do trivial, mas assim, é a exceção. A regra nossa tem que ter uma harmonia no que você come, em tudo, porque se não tiver, a uma hora não vai dar certo. E algo muito interessante que eu aprendi, que eu achava que era mito e não é verdade, a questão de evitar, então, a bebida junto com a comida. Junto com a comida. Então, não tomar aí água, refrigerante e falar, né? Esse vai ser difícil, doutor. Mas eu prometo que eu vou me disciplinar. Tá? Sem almoço de Diretora, negócios. Produtora, acabou, viu, Andressa? Nossos almoços aí não dá, não pode mais, porque cada uma fala mais que a outra, ninguém vai fazer a digestão direito. Que você em casa possa, então, aproveitar e colocar em prática, principalmente, todas essas dicas e orientações. Obrigada, 2018 maravilhoso para você, viu, também, doutora? viu? Até uma outra oportunidade. Até uma outra oportunidade.